Olá, seja bem-vindo ao curso de Biologia Celular voltada para o Enem. Sou o professor Anderson Covas, possuo formação acadêmica em Ciências Biológicas, atuo como professor de Biologia do Ensino Médio e como coordenador na mesma unidade educacional. Executo pesquisas sobre a formação de professores e os processos de avaliação utilizados nas unidades escolares. Organelas celulares 4, plastos e vacúolo. Vamos para a nossa aula. Os plastos. Os plastos, eles estão presentes apenas nas células vegetais. Plastos são organulos citoplasmáticos encontrados nas células de plantas e de algas. Sua forma e tamanho variam conforme o tipo de organismo. Em algumas algas, cada célula possui um pouco de plastos, de grande tamanho e formas características. Já em outras algas e nas plantas em geral, os plastos são menores e estão presentes em grande número por célula. Então, os plastos estão aqui presentes para vocês observarem num exemplo esquemático em um tomateiro. Como surgiram os plastos? Os plastos surgiram basicamente a partir de estruturas citoplasmáticas denominadas proplastos, pequenas bolsas esféricas com cerca de 0,2 micrômetros de diâmetro, delimitado por duas membranas. No interior dos proplastos existem DNA, enzimas e ribossomos, mas não há tilacoides nem clorofila. Então, nós temos os proplastos, que é etioplastos, e surgiu o leucoplasto, que ele tem função de estocagem, e o cloroplasto, que tem função de fotossíntese, e o cromoplasto, que tem função de dar a cor. Então, a partir do protoplasto, surge os três: leucoplasto, cloroplasto e cromoplasto. A classificação dos plastos. Os plastos podem ser separados em duas categorias: os cromoplastos, do grego cromos, que vem cor, que apresentam pigmentos no seu interior. O cromoplasto mais frequente nas plantas é o cloroplasto, cujo principal componente é a clorofila, de cor verde. Há também os plastos vermelhos, os eritroplastos, do grego eritos, vermelho, que se desenvolvem, por exemplo, em frutos maduros de tomate. Os leucoplastos, do grego leukos, são brancos, que não contêm pigmentos. Então a gente tem os cromoplastos, que possuem pigmentos, e nas principais o principal cromoplasto que está presente na nossa vegetação e na maioria de todos os vegetais é o cloroplasto, porém também existe o eritroplasto, que está presente em frutos maduros, porque ele dá uma coloração avermelhada. E temos também os leucoplastos, que não possuem pigmentos. Então vamos ver os cloroplastos, porque como ele já está em abundância na maioria das nossas vegetais, os cloroplastos, os cloroplastos são organulos citoplasmáticos discoides que se assemelham a uma lente biconvexa com cerca de 10 micrômetros de diâmetro. Eles apresentam duas membranas envolvendo inúmeras membranas internas, que foram pequenas bolsas discoidais e achatadas, os tão famosos tilacoides, do grego tilacox, que chamam-se bolsa. Então esses são os cloroplastos. Então tem uma observação para vocês no esquema, lembrando que, pessoal, é apenas um esquema. Nós não vamos visualizar nas células essa organela dessa forma. Esse esquema é didático, apenas para vocês compreenderem a morfologia do cloroplasto. Então vamos aprender. O cloroplasto tem a membrana externa, a membrana interna, os tilacoides, temos os espaços intermembranar, temos o grânulo, temos o estroma, a lâmela e a membrana interna novamente. Então, pessoal, essa é a morfologia do cloroplasto. E quais que são as funções desses cloroplastos? Se as mitocôndrias são centrais energéticas das células, os cloroplastos são as centrais energéticas da própria vida. Então, o cloroplasto ele é muito importante. Eles produzem moléculas orgânicas, principalmente a glicose,
que serve de combustível para as mitocôndrias de todos os organismos que se alimentam direta ou indiretamente das plantas. Então a função do cloroplasto é essa, é de produzir moléculas orgânicas, sendo que a principal é a glicose. Então vamos agora estudar o vacúolo. Os vacúolos das células vegetais são interpretados como regiões expandidas do retículo endoplasmático. Em células vegetais jovens, observam-se algumas dessas regiões, formando pequenos vacúolos isolados um do outro. Então eu trouxe para vocês o esquema dos vacúolos nas células vegetais. Observem que os vacúolos são toda essa parte branca. Quando a célula vegetal precisa reservar alguma coisa, esse vacúolo ele se estende e fica grande na célula. Então vamos ver quais são as funções do vacúolo. O vacúolo possui funções, dentre elas a expansão do vacúolo leva ao resgate do citoplasma e fica comprimindo restrita a porção periférica da célula. Além disso, a função do vacúolo é regular as trocas de água que ocorrem na osmose. Então ele regula as trocas de água na osmose. Alguns autores ainda conceituam a função do vacúolo como reserva de água, e como nessa água tem sais minerais, alguns outros autores ainda conceituam a função do vacúolo em reservar água e sais minerais, ok? Então essas são as funções do vacúolo. Então, só relembrando, a gente estudou hoje os plastos, que são divididos em leucoplastos, cromoplastos e cloroplastos. E esses plastos têm por função realizar a fotossíntese da coloração às plantas. E também estudamos o vacúolo, que tem por função regular as trocas de águas que ocorrem na osmose, e alguns autores ainda afirmam que ele serve para reserva de água e sais minerais. Então essa foi a nossa aula. Obrigado por assistir. Estou te esperando na nossa próxima aula. Muito ansioso para o nosso próximo encontro. Um beijo no coração e até lá.